Olá a todos e todas e todes. Estamos aqui hoje para o lançamento do livro do escritor Arturo Cordume, que é um prêmio do PROAC Municípios, da Prefeitura de Mauá, da Secretaria de Cultura e Juventude. É um prazer estar aqui. Esse lançamento está sendo de forma virtual por conta da situação da pandemia. Então, o Arturo achou por bem não reunir as pessoas para que não houvesse nenhum problema, nenhum risco. Então, nós estamos aqui no Teatro Municipal de Mauá, porém sem plateia. Eu vou apresentar rapidamente o nosso escritor. Ele é escritor, fotógrafo, se considera um viajante temporário desta esfera planeta, gosta muito de ficção científica, monstros, apocalipses, e esse trabalho dele é seu primeiro livro que está sendo impresso. Então, agora eu vou passar a palavra para o Arthur. Pessoal, tudo bom? Eu basicamente vou conversar com vocês alguma coisa sobre o livro, sem muitos detalhes, mas é basicamente um livro de ficção científica, pós-apocalíptica e com tempos perdidos. Em diversas partes do livro, em diversos pontos do livro, vocês vão verificar que o tempo ele transcorre de uma forma não linear. É interessante, pelo menos eu considerei interessante quando estava realizando o livro, e espero que vocês, aqueles que venham a ler o livro, gostem também. No momento, eu estou fazendo a publicação impressa e no futuro eu devo estar fazendo também uma virtual. Hoje nós estamos fazendo o lançamento oficial por conta do PROAC e esperamos que todos vocês com o tempo acabem conhecendo o livro. Para a gente poder sentir um pouquinho o gosto do livro, né? Antes que eu passe de novo a bola para ele falar um pouco sobre o processo criativo, eu vou começar fazendo a leitura de um parágrafo que nós selecionamos aqui alguns trechos para vocês irem sentindo o gostinho, né, do que é o texto, tá bom? Então agora eu vou ler um parágrafo do capítulo 1, que é pouco após, ajoelhando-se sem quase nenhum esforço, depositou gentilmente o casal em uma das passagens. Olhou os dois por alguns instantes, tocou a parede acima dos dois corpos e filamentos azuis apareceram cortando a rocha e gravando uma inscrição em árabe. A rocha, no baixo relevo da inscrição, foi preenchida por um folheado de ouro, destacando as cavidades. A altura da inscrição era de 2 polegadas e trazia o nome do casal e a palavra filha ao final. Aquilo ele fez de forma quase automática. Milhares de vidas assim já havia depositado. Não queria estar ali. Esse é um pequeno trecho do capítulo 1 para suscitar um pouco de curiosidade nas pessoas e para perceber que boa parte dele tem alguma prosa poética na escrita dele, né? Não é simplesmente uma narrativa mais fria, mas ela tem vários pontos, vários momentos que a gente pode considerar como prosa poética. E aí eu ia te perguntar se você quer contar um pouquinho de quando você começou, quanto tempo tem essa história que está sendo elaborada aí, que eu sei que esse processo criativo ele é longo, né? Na verdade, ele foi, nesse caso, especialmente longo, porque eu sempre escrevi, mas escrevi pequenos trechos. Então, a questão de volume, fazer um livro, eu ainda não tinha feito nenhum. E aí eu comecei a
pensar em uma história que deveria ser suficientemente grande para gerar uma novela, e essa história começou a crescer sozinha. E como foi o primeiro que eu fazia de forma absolutamente, eu diria assim, grande, né? Mas o conteúdo era um conteúdo vasto. Aí eu comecei a fazer as pesquisas, comecei a fazer os capítulos e comecei a remendar a história. E eu percebi que justamente esses remendos, que são os pulos no tempo, eles acabaram contribuindo para o volume, não, mas para a qualidade da história, porque ela é contada pelos personagens como se eles estivessem vivenciando cada um daqueles momentos em diversas épocas completamente diferentes. E os personagens em si, eles contam toda a história de uma forma bem crível, apesar de ser uma história de ficção científica e que jamais vai acontecer. Eu vou ler mais um trechinho para a gente poder ilustrar um pouquinho. Hemera, a menina, olhou à sua volta. Podia sentir o que as pessoas pensavam. Aquilo era novo e estranho. Lembrou que pouco antes a comandante passava pelo corredor do avião e, apesar de falar com um e outro aparentemente calma e firme, na sua mente estava preocupada por estarem perdidos e pensava no que havia ocorrido. Hemera não conseguia entender e isso a perturbava. Leu aquilo na mente de Suzane e pensava naquilo quando percebeu que alguém tentava falar com ela telepaticamente. Pôde ouvir o chamado claro e se assustou. Como é que foi a pesquisa para você escrever esse livro? Sempre gostei de ficção científica, mas de uma ficção científica mais... tentando ser mais realista. É fantasia, mas é uma fantasia que tenta, de alguma forma, ter uma base científica. E eu gostaria de colocar, sempre tento fazer isso quando eu escrevo, eu gosto de tentar colocar uma base científica mesmo naqueles fenômenos que nós conhecemos eles mais como parapsicológicos ou fantasia mesmo. A telepatia era um, a viagem no tempo era outro, a existência de seres absolutamente não humanos, né, existindo entre nós, seria outra. Então, o que eu tentei fazer em todo o livro foi dar consistência científica, mas, ao mesmo tempo, costurar a história de forma que ela pudesse ser crível, dentro dos limites de um conto de ficção, e, ao mesmo tempo, pudesse estar gerando um mundo de fantasia, né, que o leitor pudesse identificar como algo factível em outro universo, não no nosso. Certo. Eu vou agora ler o primeiro parágrafo do capítulo 4 do livro O Guerreiro. Aos bons cumpre a tarefa de serem a espada de Deus, aos maus a sina de nunca deixá-la descansar. A mim cabe a escolha, dia por dia, de estar no gume ou no punho dessa espada. Espero, Deus, julgar corretamente os que tua espada alivia, sem nunca me eximir de minha tarefa, mesmo se o meu julgo falhar. E aí vai a pergunta, o que significa Urbu Umut? Urbu Umut, na verdade, ele apareceu primeiro com uma tentativa de não fazer o livro baseado apenas em uma ou outra civilização, um ou outro local, cultura. E o que aconteceu é que eu juntei duas coisas que absolutamente eu desconheço, né? Que é um pouco de Esperanto, que é o Urbu, e o Umut, que na verdade é a esperança.
eu tinha assistido um filme sobre, o título é Umut, sobre digamos assim, um eletricista. E me chamou a atenção o que acontecia durante o filme. E eu fui ver que essa palavra significava esperança. E eu acabei adotando como nome da cidade, né, Urbo-Umut. E justamente isso. A Urbo-Umut, ela tenta se descolar absolutamente do nosso mundo. Ela não existe dentro dos continentes, das ilhas que existem atualmente. Ela foi criada para esse livro e ela é criada durante o livro. E isso é que fez com que ela, no meu modo de ver, ficasse única e um pouco mais interessante.